Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Cruz ou o Ascetismo? E o título da quarta-feira, Emergir na Palavra para tecer a obra de Deus em amor. O versículo Efésios, capítulo 5, versículo 18, parte final, e 19, que diz: Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, pois hoje, graças à tua obra redentora, graças ao cálice que o Senhor tomou, todo o teu sofrimento, hoje nós podemos estar diante de ti, desfrutando de tua presença, desfrutando de todas as riquezas de Deus. O Senhor nos reaproximou de si mesmo, nos trouxe para junto de ti e hoje tem cuidado de nós. E através da tua palavra, o Senhor tem nos alimentado, tem nos dado a direção. Obrigado, Senhor. O nosso coração é de extrema gratidão pelo que o Senhor fez. Nós nunca vamos conseguir pagar aquilo que o Senhor fez, mas queremos estar diante de ti, aos teus pés, oferecendo todo o nosso ser, consagrando-nos a ti, para o teu desfrute, para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Nós nos abrimos, Senhor, para o teu trabalhar, para que a tua palavra entre em nós, produza em nós o efeito que o Senhor quer, eliminando as coisas negativas, fazendo crescer aquilo que o Senhor semeou em nós, aquilo que é eterno. Por isso, Senhor, nós te rogamos, hoje, até o fim, fala conosco. Nós não queremos passar um dia sequer sem a tua palavra, sem desfrutar das tuas riquezas, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira, Emergir na Palavra para tecer a obra de Deus em amor. O título dessa semana, irmãos, é A Cruz ou o Ascetismo? Isso porque é sempre importante nós falarmos, nós lembrarmos as filosofias, as coisas que estavam entrando na igreja em Colossos, coisas que aparentemente não eram negativas, eram positivas, coisas até talvez espirituais, que buscavam espiritualidade. Hoje nós temos muitas coisas assim no cristianismo, coisas que distraem as pessoas de Cristo, mas que parecem muito espirituais, que vão ajudar você a ter espiritualidade, sabe? Isso é, na verdade, uma falsa espiritualidade. E naquela época, essa questão do gnosticismo, essa questão do ascetismo, isso, irmãos, fazia com que as pessoas, os irmãos, tentassem se aperfeiçoar contra a carne, utilizando a própria carne, utilizando coisas que estavam fora de Cristo. Nunca se esqueça, querido irmão, querida irmã, o centro da obra de Deus, o centro conector, o que conecta todas as coisas, o que dá sentido a todas as coisas, é Cristo. E Cristo está hoje no nosso espírito. Então, quando nós exercitamos o nosso espírito, nós tocamos o Senhor, o centro de todas as coisas. Paulo diz aos Coríntios, que nós nos tornamos um espírito com o Senhor. Isso quer dizer que o caminho para mortificar os feitos do corpo, o caminho para agradar a Deus, para ter uma vida espiritual, é Cristo. Fora de Cristo, irmãos, não há caminho. Então, por exemplo, essa questão do ascetismo para tratar a carne. O que deve tratar a nossa carne, irmãos, é a cruz de Cristo. Tudo o que trata com as coisas, o que trata com todas as coisas negativas é a cruz de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios, ele precisou tratar com aquele problema de divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Alguns até dizem, não, eu sou de Cristo, mas ainda assim usando o Cristo para se dividir, para ter partidos na igreja. Quando ele tratou isso, o que ele fez? Ele apresentou a cruz para os irmãos, porque é a cruz que vai tratar com todas essas coisas do velho homem, irmãos. Todas essas coisas, na verdade a cruz ela coloca o velho homem no seu devido lugar,
na cruz, morto. E Satanás sabe disso. Por isso, irmãos, ele vai sempre tentar nos fazer fugir de Cristo, fugir da cruz, colocando artimanhas, coisas que parecem ser espirituais, coisas que parecem que vão funcionar. Lembre-se disso. O que funciona é Cristo. E como o próprio Paulo diz aos Coríntios, e este crucificado. Então, quando nós avançamos eu já disse isso uma vez, quando você olha para o livro de Coríntios, com aqueles vários problemas até graves, né? Você consegue perceber, olha, essa igreja ela estava com problemas, então ela precisa da cruz, ela precisa buscar mais a Cristo. Mas quando você olha para os Colossenses, se você perceber aquelas coisas, irmãos, talvez na primeira olhada você não perceba que eles também precisam da cruz, também precisam de Cristo. Então esse é um grande problema. Muitas coisas na nossa vida, às vezes, estão maquiadas. A gente vai levando uma vida fria espiritualmente, como, por exemplo, da igreja em Laodiceia, em que eles achavam que estava tudo bem. Não preciso de mais nada, sou rico, abastado. E o Senhor, irmãos, ele falou duramente com aquela igreja, mas sempre com amor, sempre chamando os irmãos ao arrependimento. Então, às vezes a gente está vivendo uma vida espiritual fria, uma vida espiritual de coisas passadas. Sabe, você aprendeu muito no passado, você já pregou muito evangelho, você já cuidou de muitas pessoas, então agora é como se você tivesse aposentado espiritualmente, desfrutando daquilo que você ganhou no passado. Parece besteira, não é, irmãos? Mas quantos de nós nos encaixamos nessa situação já, ou estamos, ou talvez você vai ter essa experiência no futuro? Se você estiver passando por isso, uma espécie de aposentadoria espiritual, eu já fiz muito aqui, agora eu quero descansar, agora eu só quero desfrutar. Cuidado, porque essas coisas elas estão tirando você de Cristo. Cristo não é algo, irmãos, que nós podemos nos aposentar, o serviço ao Senhor, enfim. Todas essas coisas, os rudimentos do mundo, filosofias, tudo o que vem para te dar um caminho melhor que não seja Cristo e a cruz, irmãos, isso precisa ser renegado por nós, precisa ser deixado de lado, precisa ser colocado, e nós precisamos avançar para todos os dias nós termos experiências com o Senhor, desfrutando do Senhor. Experiências, por exemplo, a palavra tem falado sobre a questão de sair, pregar o evangelho, orar com as pessoas. Não importa o quanto eu fiz isso no passado, irmãos, eu sempre vou ser um devedor do evangelho. Então, essa parte que tem sido falada toda semana, para realmente nós percebermos o que está nos tirando de Cristo. Eu vou tocar de novo. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, pode não ser algo negativo. Por isso que eu toquei nessa questão da aposentadoria espiritual. A gente já fez tanto no passado, vamos descansar agora. O descanso, irmãos, é servindo ao Senhor, tomando a cruz. Esse é o descanso do cristão. Isso é servir no descanso. Então, coisas positivas, coisas que parece que vão ajudar, mas que estão fora de Cristo, isso nos atrapalha, irmãos. Isso tira o nosso foco, isso desvia do propósito original de Deus. Quando nós vimos Efésios, ficou muito claro, irmãos. Qual é o desejo de Deus? O que dá prazer a Deus? Às vezes você pode se perguntar, como é que eu faço para agradar ao Senhor, agradar a Deus? Ali em Efésios 1, Paulo é muito claro, irmãos, quando ele fala no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então, o que dá prazer a Deus é que eu e você estejamos encabeçados por Cristo. Quando isso acontece, Deus olha e aí ele se agrada da pessoa e da obra. Fora de Cristo, mesmo que seja algo positivo, não agrada a Deus, irmãos. Lembre-se disso. O beneplácito significa bom prazer, que de Deus ele propôs em Cristo, que Cristo encabeçasse todas as coisas. E como é que... Agora vamos para a parte
a parte prática. Como é que, irmãos, nós então somos encabeçados? Como nós ficamos mais centralizados em Cristo? Através da palavra. E nós temos, graças ao Senhor, recebido essa questão da imersão na palavra. Irmãos, mergulhe na palavra de Deus. Eu tenho praticado isso e eu vou dizer, mudou a minha forma de ler a Bíblia, a minha forma de ouvir uma mensagem. Às vezes eu estou ouvindo uma mensagem, quando eu consigo parar, eu paro, e ali, irmãos, aquela parte que falou, que me tocou, eu vou e eu começo a orar sobre ela, perguntar ao Senhor, ou agradecer ao Senhor. Quando é uma mensagem que eu não posso parar, é ao vivo, eu anoto aquilo que me tocou, e depois eu volto, eu oro sobre aqueles pontos. É lógico, irmãos, nosso tempo não dá para fazer tanto quanto nós gostaríamos. Mas se você começar de pouquinho em pouquinho, você vai perceber, a sua vida espiritual vai mudar. Na leitura da Bíblia, irmãos, eu leio a Bíblia acompanhando o calendário, faço a leitura, mas eu recomecei a ler a Bíblia agora, imergindo nos versículos, com calma. Aí eu não tenho pressa para acabar, eu não tenho limite, porção, enfim, até eu conseguir ficar cheio do Espírito. Então, às vezes, eu uso 10 versículos, às vezes menos, às vezes mais, e ali, irmãos, de pouco a pouco, desde o começo da Bíblia, eu vou imergindo na palavra, vou orando, vou lendo, vou comendo essa palavra, e eu percebo, irmãos, que isso tem ficado mais constituído em mim. E é a partir daí, a partir do momento em que a palavra entra em nós, e é constituída em nós, que então ela vai nos impulsionar para fazer a obra de Deus. E o que nós temos falado tanto, irmãos, nós temos ouvido tanto a questão da tessitura, do tecido de amor. Veja, isso é uma consequência da palavra habitando ricamente em nós. Eu quero ler aqui na página 47, o terceiro parágrafo. Veja, essa quarta-feira ela nos dá pontos muito práticos. Não são coisas que você precisa interpretar, que você precisa de revelação. É prático. Você pode olhar e falar assim, eu não consigo amar esse irmão porque esse irmão já me magoou muito. Então, é aquele trecho de Colossenses 2, quando Paulo fala do coração dos colossenses ser confortado e vinculado. Ele não fala vinculado e confortado, porque primeiro, irmãos, o nosso coração precisa estar correto, não é? E o que vai confortar o nosso coração é a palavra de Deus. Só que nós temos, muitas vezes, a atitude errada para com a palavra de Deus. Quando nós ficamos machucados, nosso coração se machuca, ou quando nós nos machucamos com um irmão, enfim, às vezes com uma decisão que nós esperávamos do Senhor e não veio uma resposta, enfim. O que nós fazemos? Nós nos afastamos da palavra. Muitas vezes nós somos como crianças mesmo, espiritualmente falando, a gente faz birrinha. Ah, Senhor, o Senhor não me deu, então eu vou me afastar da palavra, ou eu vou me afastar das reuniões. Irmão, isso é prejudicial para você, para nós, não é para Deus. Você não vai machucar Deus fazendo isso. Então veja, às vezes o nosso coração, irmãos, tem muitas reticências quanto aos irmãos ou até o próprio Senhor. Então o que a gente faz? Se afasta. Se afasta da palavra, se afasta da presença dos irmãos. Essa é a opção errada, irmãos. Tem que fazer o contrário disso. Tem que se aproximar mais. Tem que ouvir mais. Tem que ler mais. Tem que orar mais. Por quê? Porque aí, irmãos, a palavra de Deus, ela vai entrar, como dizem Hebreus, ela vai começar a fazer uma separação no nosso interior, daquilo que é natural para aquilo que é espiritual. E ela vai curar as nossas feridas. E aí você não vai precisar fingir que você ama os irmãos. Não, você vai perceber cada vez mais, irmãos, o quanto nós somos pecadores e quanto o Senhor nos perdoou. E aí vai ser fácil perdoar os irmãos, ter uma leitura correta das coisas de Deus. Então, irmãos, você está machucado, magoado com irmãos, ou mesmo com alguma coisa que talvez você achava, olha, eu esperava isso de Deus e o Senhor não me deu, enfim.
o correto é: vá para a palavra, ouça mais, leia mais, deixe que o Espírito, através da palavra, cure o seu coração. Porque aí, a partir daí, irmãos, o que vai começar a acontecer? Nós vamos começar a ser vinculados, como Paulo diz em Colossenses 2, entrelaçados. E aí surge a obra de amor, o labor de amor, não é? Então, eu vou ler aqui na página 47, terceiro parágrafo. Veja, Deus deseja entrelaçar-nos com amor por meio da palavra profética que nos supre Cristo. Paulo escreveu aos Colossenses sobre essa rede de amor na qual estamos entrelaçados com Cristo. E é Ele quem traz o próprio Deus como a urdidura de amor dessa tecelagem celestial. A urdidura refere-se aos fios longitudinais, representando o amor de Deus em Cristo, que recebemos ao crer na palavra. Com isso, passamos a amar as pessoas e saímos às ruas para pregar o Evangelho. Se contatamos as pessoas motivadas pelo amor, obtemos experiências que nos fazem tecer fios transversais com essas pessoas, confeccionando assim um tecido de amor. O amor exige sacrifício, labor, abnegação, renúncia e entrega sem esperar nada em troca. As experiências maravilhosas de salvar as pessoas nas ruas farão parte de nossa história diante de Deus e nunca serão apagadas. Ficarão para a eternidade. Os que ficarem presos ao egoísmo, procurando preservar-se, não terão história alguma para contar. Mas isso é forte, não é? Então eu falei sobre a questão dos irmãos, aqui falando sobre a questão do Evangelho. Tudo isso está relacionado ao quê? A nós deixarmos a palavra entrar, ela ir curando as feridas, ela ir formando em nós aquilo que ainda não cresceu, fazendo crescer aquilo que não cresceu, e assim nós saímos, nós pregamos o Evangelho, nós cuidamos das pessoas, ou seja, nós servimos a Deus, mas em Cristo, encabeçados por Cristo. Então o resultado, irmãos, é essa rede de amor, esse tecido de amor, que não é algo fingido, é algo que Deus gerou. Em Gênesis 1, primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra em hebraico, criou, ela só pode ser usada para Deus. O sujeito tem que ser Deus. Por quê? Porque essa palavra indica criar a partir do nada. Então, o homem ele não consegue criar a partir do nada. Então, ele sempre vai ter que usar algum material para criar alguma coisa. Então, o homem pode só fazer algo, nunca criar algo utilizando essa palavra em hebraico. Se eu não me engano, é bará, não é? O que eu quero dizer? Por que eu toquei nisso? Porque hoje você olha e fala: eu não tenho amor por esse irmão, por aquela pessoa, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Isso é aquele vazio, sabe? Quando a terra estava sem forma e vazia, é o vazio que está dentro de você. O que Deus vai fazer? Lembre-se que a palavra de Deus, ela chama à existência aquilo que não existe. Então, quando você está ouvindo e está... Por isso eu digo, a solução nunca é se apartar. Pelo contrário, é se aproximar. Porque aí você está ouvindo a palavra, você está mergulhando, imergindo na palavra, o Deus Criador, o que chama a existência as coisas que não existem, é que vai criar dentro de você o amor que você não conseguia ter. Porque Deus é amor. O perdão que você não conseguia dar. Entende? Então não é algo que você consiga ou não consiga. É algo que depende de Deus. Depende de você estar conectado com Deus, recebendo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.